Peço, senadora Rose, que também faça aglomeração no meu tempo, Pois porque não. eu disponho de um pouco mais de tempo para construir o raciocínio final. Ao tempo que cumprimento Vossa Excelência, mais uma vez, senadora e ministra Cátia, digno relator, doutor José Eduardo Cardoso, ministro Nelson Barbosa, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, eu vou tentar ser, mais uma vez, didático para que fique novamente, sobejamente provado que a defesa não consegue desqualificar os crimes de responsabilidade, muito menos a bancada de sustentação do governo, que visivelmente já abandonou a presidente Dilma em sua defesa, preocupada está com a política regional no Paraná e Minas Gerais. Não se trata mais, a presidente Dilma foi abandonada por completo nessa sessão, com os discursos de retórica de proselitismo político feito pelos poucos que lhe restam ainda na base de sustentação. Basta ouvir a fala desses representantes que lembraram o comparativo com a sessão de ontem, e a sessão de ontem foi tumultuada porque eles tumultuaram. A de hoje é tranquila porque, civilizadamente, estamos ouvindo Vossas Excelências. Apenas para caracterizar e lembrar de forma muito enfática ao povo brasileiro que estamos aqui discutindo termos constitucionais e o que é que reza a nossa Constituição em relação ao Poder Executivo, artigo 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros. E aí eu me socorro também ao artigo 84, que diz: compete privativamente ao Presidente da República, inciso 2, exercer, com auxílio dos ministros do Estado, a direção superior da administração federal. Ou seja, compete privativamente à Presidente da República exercer a direção superior da administração federal. E o que estamos discutindo aqui é exatamente a direção superior que foi dada ao Estado brasileiro, onde, dos últimos anos para cá, uma gestão tenebrosa, uma gestão irresponsável, empurrou o Brasil para a mais grave crise da sua história. Nós não estamos falando de contabilidade pública apenas, nós não estamos tratando tão somente de dados fiscais, de superávit primário ou déficit. Nós estamos falando do povo brasileiro, com 12 milhões de desempregados, com milhões de desassistidos, com pescadores que não recebem mais o seu seguro defeso, com estudantes que foram logrados na sua boa-fé e que não puderam se matricular nas universidades, porque tudo isso fazia parte de um grande complô ou de uma grande fraude fiscal praticada pelo governo de forma proposital para tentar ganhar as eleições de 2014. Basta ver os números do seguro-defeso, por exemplo, que em 2013 eram 600 milhões e em 2014, ano da eleição, foi para 2 bi. E em 2015, simplesmente os pescadores enganados, lubridiados na sua boa-fé, não recebem, pelo menos na Paraíba, mais o seguro-defeso. Ou seja, é um conjunto, não de uma obra, mas é o coletivo de uma destruição. É o coletivo de uma destruição que estamos discutindo nesse instante. Porque tudo foi feito adedremente preparado com o conhecimento, com a autorização da Presidente da República, que mentiu ao povo brasileiro. Eu confesso que eu não sei se a presidente Dilma Rousseff é honesta. Não sei. Mas tenho certeza de uma coisa: ela mente. E mentiu ao povo brasileiro de forma desleal, de forma desumana. E hoje são milhões de pessoas que tiveram suas vidas pioradas. E hoje são milhões de pessoas que estão no desemprego. E o que nós estamos fazendo aqui, portanto, é analisando em torno de duas tipificações claras, e a própria defesa já reconhece a autoria nos decretos. Reconhece a materialidade nos decretos. Existe a materialidade com os decretos. A própria defesa põe em dúvida se há ou não o crime nos empréstimos ilegais.
E é por isso que nós vamos admitir o processo, porque a própria defesa reconhece a materialidade, reconhece o fato e faz questionamento contra o dolo. E o dolo está caracterizado na campanha eleitoral. Isso tudo foi do conhecimento da Presidenta da República. É impossível que uma Presidenta da República desconheça empréstimos bancários de mais de 60 bilhões de reais. E onde é que está o crime nos decretos? Porque aqui foi dito, não, no Paraná fizeram uma lei que permitiu sacar o dia da Previdência. Em Minas Gerais, a Assembleia autorizava o orçamento público a ter decretos. Está aí a diferença. Em ambos os casos, com autorização legislativa. Vossas Excelências poderiam ter feito tudo o que fizeram. E nós não estamos criminalizando a política econômica, pura e simplesmente, por mais divergências que tenhamos dela. O que nós estamos criminalizando, porque aí é o crime, é o fato de ter sido feito tudo isso sem autorização legislativa, porque a lei orçamentária não permitia que o governo o fizesse sem o cumprimento da meta. E essa meta é acompanhada bimestralmente, através do relatório resumido de execução orçamentária, um documento técnico de grande valia que jamais foi citado pela defesa, como também os relatórios de despesa primária e arrecadação primária. A autorização que era dada na lei orçamentária tinha uma condicionante, e a condicionante é esquecida, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado. E não podemos aceitar o discurso que você só verifica a meta ao final do ano. Não, isso não é verdadeiro, porque o relatório bimestral serve exatamente para fazer esse acompanhamento e serem feitos os ajustes. Ah, mas o governo contingenciou. Não o suficiente para cumprir a meta. Portanto, o crime está caracterizado na ausência da autorização legislativa. Se Vossas Excelências tivessem encaminhado ao Parlamento brasileiro a autorização para esses atos, eles estariam cobertos por legalidade. Tanto é que no PLN 5, aprovado com o meu voto contrário, do senador Aloysio e de tantos outros, que foi tão somente a tentativa de limpar a cena do crime, essas metas já não tinham sido cumpridas. Portanto, não se sustenta o argumento do governo, não há como reconhecer a defesa e se cria, a partir de um argumento sofista, porque toda a defesa é na base de um sofisma, perdoem-me com máxima vênia e respeito ao talento, sobretudo do advogado-geral da União, mas é uma defesa baseada num sofisma, uma premissa verdadeira para uma conclusão falsa. E é isso que levou o povo brasileiro a essa situação. E eu concluo, senhora Presidente, perdão, dizendo que o ato da Presidenta da República está determinado na Constituição Federal. E o dolo está exatamente nesse, não conjunto de obra, nós não estamos falando de obra, nós estamos falando de demolição, de destruição, nesse coletivo de destruição que levou o povo brasileiro a viver a pior crise da sua história. Nós não estamos vivendo um tempo comum. Nós não estamos vivendo um tempo banal. Tudo isso que foi feito de forma criminosa, em desrespeito e atentando contra a Constituição e contra o povo brasileiro, levou esse país ao atoleiro, empurrou o país para a maior crise da sua história, de forma deliberada, de forma proposital, de forma dolosa para ganhar as eleições. E nós nos ateremos aos dados de 2015, caso eu não consiga o meu intento de trazer também as denúncias graves da Lava Jato para o processo, ficaremos só com estes 2 itens, suficientes para a admissibilidade do processo, que será com certeza autorizado por esta comissão e pelo plenário do Senado Federal.